E aí, galera, beleza? Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, então a gente vai continuar, né, sobre simulídeos e moscas. E agora eu vou estar falando, né, a segunda parte da aula falando de moscas da subordem Brachycera. Bom, então situando aqui, né, as moscas junto com os outros dípteros. Os dípteros que nós vimos até agora são da subordem Nematócera, né? Então, os flebotomíneos, os mosquitos e os borrachudos são todos da subordem Nematócera. E as moscas são da subordem Brachycera, tá? Que é caracterizada principalmente pelas antenas. Então, a Nematócera, as antenas são filamentosas com vários segmentos. Nas Brachyceras, as antenas não são assim. Geralmente elas têm 3, 4 segmentos. E no último segmento nós temos uma arista. Também nas Brachyceras, nas moscas, a pulpa, tá? Ela é uma pulpa assim mais dura, mais oval, e ela tem aqui na ponta dela uma fenda circular, que é por onde ela vai sair, né, o adulto. Tá? Aqui mostrando então uma mosca, um exemplo de mosca adulta com seus ovos, larva e pulpa. As moscas, então, que a gente dá na aula hoje, né, nessa aula aqui, elas são divididas em dois grupos, tá? As moscas importunadoras, que são aquelas que vão incomodar, né? A mosca chata lá do Raul Seixas, né? Uma mosca, nós temos essa mosca comum, a mosca de casa, a mosca doméstica, e também temos a Stomoxys calcitrans, que é uma mosca que é hematófaga. E elas são da família Mucidae. E nós temos as moscas que causam doenças, né? Que elas são parasitas, parasitas para valer assim, né? São as moscas causadoras de miíases. E daí nós temos aqui algumas famílias que causam miíases. Temos a Califoridae, onde nós temos o famoso a varejeira, né? A famosa varejeira. Temos Sarcophagidae e a família Osteidae, que tem a dermatóbia, que é o famoso berne. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre essa, mas são esses dois tipos aí de importância que nós temos, importunadoras e aquelas que causam miíases. Então, falar primeiro, né, das moscas importunadoras, né? A mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que turba o seu sono. Vamos lá. As moscas importunadoras da família Mucidae, né? Nós temos a Stomoxys calcitrans, que é essa mosquinha aqui. Ela tem aqui, ó, um aparelho picador, sugador, porque ela suga sangue. E aqui vocês não estão vendo aqui na videoaula, mas nos slides que vocês têm de PDF, vocês conseguem ver a mosca doméstica, que é a nossa mosca daqui. Sendo da família Mucidae, tá? Assim, né? Não é exatamente por causa disso, mas essas moscas são, no corpo delas, elas são bastante parecidas, né? Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, essa aqui, ela tem, a Stomoxys, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho da mosca de casa, da mosca doméstica. Então, como é que a gente difere a mosca doméstica da Stomoxys calcitrans? A gente vai diferir principalmente pelo aparelho bucal, tá? No caso, claro, isso aqui da disciplina de parasitologia, onde nós temos essas duas moscas da família Mucidae, duas moscas importunadoras de importância parasitológica, tá? Então, para diferenciar elas, ela vai ser principalmente pelo aparelho bucal. A mosca doméstica tem um aparelho bucal do tipo lambedor, né? Isso aqui na verdade é a cabeça dela e está aqui o aparelho bucal, tá? Então o aparelho bucal aqui do tipo lambedor. Enquanto que a Stomoxys tem esse aparelho bucal aqui, ó, que é uma agulhinha, porque ele é um aparelho bucal do tipo sugador. E ela é um aparelho bucal bem robusto, porque a Stomoxys ela geralmente ela é parasita de cavalo, de boi, né, de animais de estábulos, essa aqui é a famosa mosca do estábulo, né? Em alguns lugares tem gente que chama ela de mutuca, ela não é bem aquela mutuca que dá no rio, né, que é maior, tá? A Stomoxys ela é pequenininha, mas isso aqui precisa perfurar couro de cavalo, né? Então é uma picada que dói pra burro, tá? Dói mesmo uma picada de Stomoxys. Por causa desse aparelho bucal aqui, que é bastante assim, ela é bastante grosseiro comparado com outros hematófagos que a gente está vendo aí.
Além disso, a mosca doméstica tem a lateral aqui do abdômen dela, o lateral é amarelado, né? Um pouquinho amarelado. Quem já viu mosca em casa já viu isso aqui, né? Que ele é um pouquinho amarelado. A Stomoxys não tem esse amarelado e tem algumas manchas aqui escuras, né? Eu vou botar aqui a caneta aqui para mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Então tem manchinhas, né? São pequenas manchinhas, tá? Escuras no abdômen, enquanto na mosca doméstica tem essa região aqui amarelada que torna mais fácil de identificar ela. Tá? O ciclo biológico dessas moscas aí, né, das moscas importunadoras, é basicamente assim: os ovos eles são colocados em local de matéria orgânica, tá? No caso da mosca doméstica vai ser lixo, né, depósitos de lixo, local onde está tendo decomposição de coisa em fermentação, restos de comida e tal, tá? Vai colocar uns 500 a 800 ovos, né? As larvas vão eclodir ali naquele lixo e elas vão passar por 3 estágios de transformação. Elas vão se alimentando, né? Então elas salivam no ambiente. Essa saliva aí vai ajudar a dissolver bactérias, fungos que estão crescendo ali naquele material fermentado e daí elas comem de volta então todo esse material fermentado aí. Depois disso ela vai empupar por uns 4 a 6 dias no verão, quando é quente, no inverno pode ser mais longo isso, e emergem os adultos que vivem por aproximadamente um mês aí, né? São bastante ativos, voam muito bem, tá? E o ciclo todo de ovo até adulto dura aí uns 30 dias, uns 40, 50 dias, tá? Esse ciclo todo aqui. Qual é a importância da mosca doméstica para a gente? Então, né, falando assim, primeiro falar da biologia, né? Então, os adultos eles têm aparelho bucal lambedor, então eles vão basicamente pousam na comida e vão lamber aquilo ali, né? Lamber aquela comida para obter os nutrientes, para obter o alimento deles. Elas têm o hábito principalmente diurno, tá? Sempre que então ela vai lamber o alimento, ela saliva para ajudar a dissolver o alimento para depois sugar o alimento, tá? Então ela vai depositando saliva no alimento em que ela está comendo. É grotesco, é nojento, né? Quem já viu o filme, é um filme muito antigo, acho que vocês nunca viram, né? A Mosca, tá? Hoje seria considerado até um filme B, assim, mas na década de 80 foi um filme muito famoso, onde um cientista, por razões diversas, ele começa a se transformar numa mosca. E a cena mais grotesca que eu lembro desse filme é uma parte em que ele vai se alimentar e ele está todo animado que ele descobre que para se alimentar ele tem que eliminar para digerir o alimento para depois chupar de novo, né? Nojento, tá? E é isso. Quando a mosca pousa lá na sua comida, você soprou ela, mas ela foi lá, pousou, ela deu uma lambidinha, uma cuspidinha na sua comida antes de você comer, tá? A população de mosca doméstica depende, obviamente, das condições sanitárias, né? Do clima, mas muito das condições sanitárias locais. Então, o clima mais quente proporciona elas crescerem rápido. E se for um local com condições sanitárias ruins, com muito lixo nas ruas, né, com o lixo mal acondicionado, elas se desenvolvem rapidamente ali, tá? E conseguem ter 20 a 30 gerações por ano. Daí o número de indivíduos é realmente gigantesco. Por elas terem essa atividade de estar no lixo, ir para nossa casa, pousar na comida, lambe o lixo, lambe a nossa comida, a principal importância biológica das moscas domésticas é a veiculação de patógenos. Então, nessa transição entre lixo, casa e tal, elas acabam levando, né, vírus, bactérias, fungos, larvas, protozoários, eumintos, né, com elas. Aqui está um exemplo, né, da quantidade de patógenos que podem ser carregados por moscas, sendo que bactéria eu acho que está entre os mais graves, né? Geralmente, durante muito tempo e até hoje, os problemas de infecções hospitalares esteve muito relacionado com mosca, né? Questões de alimento, de intoxicação alimentar em restaurantes, está relacionado também com a presença de moscas. Então é um problema sério. E elas podem ser hospedeiro intermediário de alguns eumintos, mas para a questão de parasitologia humana isso é quase
não é um problema tão sério. O maior problema mesmo é a veiculação de bactérias e fungos por estas moscas. Já a Stomoxys calcitrans, a mosca dos estábulos, os machos e as fêmeas, aqui ó, né, tem alguns indivíduos, são hematófagos. Tá? Os hospedeiros, como eu falei, geralmente são cavalos e bois, raramente é o homem, mas né, se ela cresceu num ambiente ali, num estábulo, por algum motivo não tem a fonte alimentar dela e tem um humano lá, ela vai lá e pica, tá? Raramente ela vai invadir domicílios porque ela se cria nos estábulos e ela não voa muito longe dos estábulos, né, da onde ela pode se alimentar, onde tem o alimento e é onde ela vai também criar as larvas dela, tá? E o ambiente rural acaba sendo o ambiente comum da gente encontrar essas moscas. A principal importância delas é a espoliação sanguínea, né? Então, e daí no caso tem uma importância veterinária muito grande, porque como ela raramente vai parasitar, né, vai se alimentar em humanos, o maior problema acaba sendo a espoliação sanguínea nos animais, que causa incômodo, agitação e queda de produção de leite, tá? Então é um prejuízo bastante grande. Ela também acaba sendo transmissora de alguns patógenos como os tripanosomatídeos, como Evans e Trypanosoma vivax, tá? Que causam uma tristeza parasitária. Esses tripanossomas, eles não infectam os humanos, ok? Né? Então não causam doença em seres humanos. E para seres humanos, né, o que acaba sendo importante é que muitas vezes essas estomoxes elas são as carregadoras da Dermatobia hominis, que causa o berne. Então a gente vai ver na aula hoje que muita gente às vezes vê aquela mosca varejeira, né, voando paradinha lá no canto e a pessoa fica preocupada, eu vou pegar berne, eu vou pegar berne. A mosca, Dermatobia hominis, que é o que causa o berne, ela não vai pousar em você e colocar em você os ovinhos para gerar larva, para gerar o berne. Ela não faz isso. Ela coloca os ovos numa mosca como a Stomoxys calcitrans, que é hematófaga. E quando a Stomoxys pousar numa pessoa para se alimentar, daí essas larvas vão sair dali e vão entrar aí. Tá? Eu adiantei bastante coisa, mas é porque é uma curiosidade que é importante aí para vocês entenderem a importância da Stomoxys calcitrans. Como é que a gente faz o controle de moscas? Dessas moscas importunadoras, geralmente são medidas contra adultos, tá? Então tem a colocação de armadilhas, isso é muito comum, né? Quando a gente vai em padarias, em supermercados, açougues, é comum ter aquelas luzes ultravioletas ou as luzes que chamam os insetos e daí ali tem tipo uma grade eletrificada que na hora que ele vai entrar ele morre ali, tá? Então é a armadilha que é mais comum. Proteger os alimentos, né? Telar as instalações, proteger os alimentos, aplicar inseticidas aí. E as medidas contra as larvas, que também são provavelmente as mais eficientes, é saneamento, tá? Como muita gente vê na nossa disciplina, né? A coisa mais importante nessas parasitoses negligenciadas é saneamento, né? E com mosca é a mesma coisa, tá? Então ter coleta de lixo é essencial, coleta de estercos de animais, né? No caso das estomoxes e tal, né? E também na zona rural, tá? Ter o processamento desse esterco correto. Se você fizer tudo isso aqui, a coleta e ter todos esses cuidados e esses cuidados aqui em cima, a aplicação de inseticidas, tanto aqui para adultos quanto para larvas, ela acaba sendo só uma medida a mais, mas não é a medida que vai ser essencial para o processo, tá? Né? Ela vai ser só um complemento. Então, agora vamos falar das moscas causadoras de miíases, tá? Que as larvas vão parasitar o indivíduo, vão crescer em um indivíduo. Esse indivíduo pode estar vivo ou pode estar já morto, tá? Então a miíase é a invasão de tecidos, tá? É quando a larva vai invadir um tecido. Quando essa larva ela invade os tecidos vivos, é o que a gente chama de miíase obrigatória, tá? Então a larva ela precisa estar em um tecido vivo
para se desenvolver. E tem as meíases que invadem tecidos necrosados, ou seja, a pessoa pode estar viva, tá? Mas o tecido está morto, tá? Então pode ser ou um cadáver, realmente um indivíduo morreu, mas pode ser um tecido morto de um indivíduo. E daí são as meíases facultativas, tá? Então nós temos alguns tipos de meíases aí, né? Tem a bicheira, tá? Aqui estou dando um exemplo, né? Que são meíases obrigatórias aqui, a bicheira, e o berne também, que são meíases obrigatórias, tá? E depois eu vou mostrar assim algumas meíases facultativas que também daí são utilizadas, elas não causam patogenia em seres humanos e elas podem ser utilizadas para larvoterapia. Classificação entomológica, então, né, das meíases, né, das moscas causadoras de meíases. Então, a gente tem as obrigatórias ou primárias, são as moscas que dependem do hospedeiro para completar seu ciclo de vida, tá? São chamadas moscas biontófagas, tá? Então, ela é obrigatória ou primária, ela precisa do hospedeiro para completar o ciclo de vida. Temos as meíases facultativas ou secundárias. Elas causam meíases, mas elas podem completar o ciclo de vida em carcaças, né, tá? Então, podem ser em indivíduos mortos, são as moscas necrobiontófagas. E por fim, tem as meíases que são chamadas meíases acidentais ou pseudomíases. É quando por algum motivo a pessoa, o animal, o indivíduo ingere a larva, né? E essa larva não morre, vai ficar no tubo digestivo, no esôfago ali e vai causar problemas, né? Ou pode ficar no palato e tal, e causa problemas ali, mas a mosca em si, ela não, naturalmente ela não estaria ali, tá? Ela foi parar ali por um acidente muito sério, muito grave. Então, a míase ela pode ser traumática, tá? Traumática é quando a mosca ela não é capaz de penetrar a pele íntegra. Então ela precisa entrar num tecido traumatizado, tá? Um tecido uma lesão que já está aberta, um corte, ou a mucosa, né? Que a mucosa você não tem a epiderme aqui, né? É um tecido diferente, tá? Então tem a míase traumática e a míase furuncular, que ela vai ser um nódulo. A larva ela consegue penetrar a pele íntegra, né? Então não tem nenhum ferimento aqui, a larva consegue ir lá penetrar e viver ali ativamente até ela virar. Então aqui tem um exemplo de uma larva de bicho berne, né? De berne, que é uma míase furuncular, tá? Tá aqui ó, os furunculozinhos das larvas. Então, nas míases traumáticas, né? Quais são as moscas que causam que têm as míases traumáticas que elas não conseguem penetrar a pele? Nós temos as moscas da família Califoridae. Daí aqui nós temos duas espécies. A Cochleomyomyrmevorax, que é uma míase obrigatória, ou seja, ela tem que estar num tecido vivo, tá, para se desenvolver. E nós temos a Crisomia sp, a Crisomia daí tem várias espécies, tá? Aí, que ela é uma míase facultativa, ela consegue se desenvolver em cadáveres. E ela vai se alimentar geralmente, né? Geralmente não, ela vai se alimentar em regiões de tecido necrosado. Ela não se alimenta do tecido necrosado em si, tá? Mas o processo de necrose ali tem bactérias, coisa assim, então ela se alimenta daquele tecido que está necrosado. E nós temos também aqui nas míases traumáticas a família Sarcophagidae, que também, né, são míases facultativas. Já nas míases furunculares, na família, nós temos uma família só de importância aqui para a disciplina, a família Oestridae, onde nós temos a Dermatobia hominis, que é também uma míase obrigatória, tá? Então, eu sei que pode ficar um pouco confuso aqui, né? Tem muitas classificações da míase ser traumática, não ser traumática ou furuncular, e dentro de traumática furuncular nós temos míase obrigatória, míase facultativa, tá? Mas é importante ter essas classificações aí e vocês lembrarem, decorarem isso. Falando da Cochleomyomyrmevorax, então, ele é uma mosca que causa uma míase obrigatória, tá? É uma mosca robusta de cor metálica, o mais comum é a cor esverdeada, é a cor mais comum. E o que caracteriza ela são 3 faixas aqui no tórax, tá? Isso aqui, ó, é o que a gente usa, essas 3 faixas verticais no tórax, tá? Vertical é assim, ó, sentido da cabeça ao abdômen, tá?
Então tem essas 3 faixas no tórax. Isso aqui é o que ajuda a gente a identificar uma cocleomia omnivorax, tá? E os olhos são avermelhados, né? Tá aqui os olhos avermelhados. A cocleomia omnivorax, ela é bastante importante porque ela causa a bicheira, que é uma míase bastante séria, tá? Ela também é conhecida como mosca varejeira. Então tem 2 moscas que a gente vai falar hoje que são conhecidas como varejeiras. Geralmente essas moscas metálicas todo mundo chama de varejeira, tá? Mas essa aqui é a varejeira, então tem varejeiras que causam míase e tem varejeiras que não causam míase, que é míase obrigatória, e varejeiras que não são obrigatórias. Então essa aqui é a mosca varejeira que causa míase obrigatória, tá? Ela é a principal causadora de míase primária nas Américas. Aqui está um exemplo, né? Então isso aqui é mucosa, né? Gengiva, um local ali atrás dos dentes cheio de larvas de moscas de Cocleomia omnivorax. E depois que ela copula, então ela vai colocar os ovos em uma abertura natural do corpo, pode ser no nariz, pode ser na boca, às vezes pode ser mais raro, mas lá dentro do ouvido, tá? E, obviamente, ferimentos, né, que você tiver assim, que estão expostos, estão abertos, tá? E após a eclosão, essas larvas ela vai começar a se alimentar do tecido vivo, tá? Então ela vai aumentar a lesão. Se você tem uma lesão pequenininha que depositou alguns ovos lá, começam umas larvinhas pequenininhas e isso vai se alimentando de tecido vivo e vai penetrando, não é só na superfície não, ela vai penetrando, vai para o fundo, tá? Os adultos, por outro lado, eles se alimentam só de néctar, suco de frutas, né? Algumas secreções, às vezes de ferida e coisa assim, mas os adultos eles não importunam muito as pessoas, tá? A míase da Cocleomia omnivorax, a bicheira, ela é muito séria, como eu falei, porque ela vai se alimentando do tecido vivo, ela vai crescendo e pode chegar a estados bastante horríveis, tá? E daí o tratamento das pessoas é limpar a ferida, anestesiar o local da área, porque é dolorido, né? Tá dolorido, tá sensível e tal. Retirar as larvas uma a uma com auxílio de pinça. Tratar a ferida, porque ali onde elas estão se alimentando crescem bactérias, crescem fungos, tá? Então tem que se tratar com antibiótico, tá? E usar a ivermectina, porque às vezes a larva ela é pequenininha, então uma pessoa que está lá tirando a larva às vezes pode não tirar todas as larvas, especialmente porque ela vai aprofundando no tecido. E daí com isso, com a ivermectina você mata as larvas que restaram no local. Daí você dá um destino correto para essas carcaças de larvas que foram retiradas, tá? E para evitar também, né, as varejeiras aí, né, você também as carcaças que ficam animais mortos, então açougues e coisas assim, atraem elas também, tá? Então tem que dar um destino correto a isso, tá? Desculpa, eu errei aqui, não é falar sobre carcaça das moscas, tá? Das larvas, é dar destino correto a carcaças de animais, tá? Para não atrair as moscas. E também as pessoas, né, evitar locais que podem ser atraentes de moscas. Isso é uma coisa de livro, tá, gente? Né? No livro você vai ter inscrição. É evitar locais atraentes. Óbvio, ninguém anda por aí sabendo assim, opa, aqui ó, tem cheiro de alguma coisa que atrai moscas bicheira, tá? A gente não sabe disso. É claro, se você está num matadouro, né, é onde vai ter essas moscas com mais frequência e tal, em zonas rurais e coisa assim. Mas às vezes não é uma coisa tão óbvia, tá? Mas eu coloco aqui porque no livro, né, tá assim. Né? A, a outra mosca da família Califoridae é a Chrysomia sp. E tem muita gente que confunde essa mosca com a mosca da bicheira. Só que elas não causam bicheira, tá? Elas são as larvas, né? São de míase facultativa, são necrobiontófagas, se alimentam de tecido necrosado. A crisomia, ela foi introduzida no Novo Mundo, então ela não é natural daqui da América, né? Ela foi introduzida aqui na América nas navegações, nas viagens e tal. São moscas robustas, elas têm o tamanho igualzinho da Cocleomia omnivorax. A cor metálica também tende a ser azulada ou esverdeada, geralmente é verde, tá? E a diferença dela para a cocleomia, na aula prática vocês vão ver isso melhor, é que agora ela tem as faixas do corpo aqui do tórax, são horizontais, então elas acompanham aqui a cabeça, tá? São transversais aqui
no tórax e no abdômen, tá? Também tem essas faixas muito fortes aqui no abdômen, tá? No abdômen é mais fácil de ver do que aqui, tá? E elas são amplamente utilizadas na terapia larval, porque essas larvinhas aqui, ó, elas se alimentam de tecido necrosado. Então, um paciente que está com problema, está com necrose em algum tecido e está com problema para resolver isso, que é comum em diabéticos, por exemplo, tá? As larvas elas conseguem se alimentar daquele tecido, limpar ele e regenerar. Eu vou falar no final da aula sobre isso, sobre terapia larval. Por fim, aqui, né, dessas moscas do grupo de miases traumáticas, né, que precisam ter um ferimento aberto, uma coisa aberta para eles poderem começar a crescer ali as larvas, nós temos as moscas da família Sarcophagidae. Aqui tem vários gêneros, então a gente se preocupa só com a família Sarcophagidae porque são todas muito similares em termos de comportamento. Então tem um grande número de espécies, elas depositam as larvas preferencialmente em cadáveres, tá? Né? Causam miase secundária, então, né? Matéria orgânica em decomposição e tal. Elas são grandes, elas são das moscas que a gente trabalha na aula, elas são as maiores. A cor dela é acidentada e o que caracteriza ela, que é fácil de distinguir ela, é porque elas têm, no tórax ela tem essas faixas, né, negras e brancas. E no abdômen aqui, ó, forma tipo um joguinho de xadrez ali, assim, né? Um tabuleirozinho de xadrez ali, tá? Então o abdômen é achadrezado, é bem fácil de identificar. As fêmeas, elas são larvíparas, quer dizer que elas não colocam ovos no local, tá? Sai direto a larva viva ali. Também podem ser utilizadas para terapia larval. E a última míase que a gente vai trabalhar hoje é uma míase obrigatória e ela é do tipo furuncular, tá? Na família Oestride, a Dermatobia hominis, que é a mosca do berne, ou berneira. Ela afeta homens e animais, né? Bovinos, cães e por aí vai, tá? E é uma causadora de míase obrigatória, ela tem que estar em tecido vivo, do tipo furuncular. Tá aqui um adulto de Dermatobia, tá aqui uma larva, né? O berne de Dermatobia, tá? O ciclo da dermatóbia é muito interessante, gente. Assim, né, se você for pensar em como que as coisas acontecem. Como eu falei, a dermatóbia ela não fica, né, ela não vai direto no indivíduo e coloca os ovos e dali vai sair a larva que vai causar o berne. Não. A dermatóbia ela não faz isso, porque o adulto da dermatóbia não se alimenta, então ela não tem essa atração tão grande pelos mamíferos onde a larva vai se alimentar. Como é que a dermatóbia faz? Ela pega, tá? Então vou começar o ciclo daqui, ó, da onde nasce o adulto, tá? Então o adulto está aqui, né? Depois de ser fecundado, a fêmea, o que ela faz? Ela vai capturar em voo, né? Ela captura uma outra mosca, tá? Uma mosca forética, pode ser uma musca doméstica, pode ser Stomoxys também, né? E daí ela captura em voo, elas caem no chão, elas não conseguem voar assim. E enquanto ela está agarrada lá, o que a dermatóbia faz é colocar vários ovos nessa mosca aqui, que é uma mosca hospedeira, tá? Ela vai carregar esses ovos aqui. Quando essa mosca for, por exemplo, se fosse uma Stomoxys, quando ela chega num boi, né, para se alimentar, enquanto ela está se alimentando, as larvinhas, os né, que estão lá dentro se desenvolvendo, ao sentirem o calor do corpo desse animal, elas eclodem, caem na pele e daí dali elas entram na pele e fazem o furúnculo. Vão se desenvolver por lá, são 3 estágios larvais, né? Elas se desenvolvem ali por uns 40 dias, é um período longo, e depois que elas estão maduras no último estágio, para empupar, então elas caem no solo, vão empupar no solo, e daí ficam pupa por mais ou menos uns 30 dias até virar adulto. É um ciclo bastante longo, né? Quase aí 3 meses de ciclo em média, tá? E tirando o fato assim, né, que o problema maior aqui é quando você tem uma infestação muito grande e no caso de animais como o boi, que o couro é valioso, você está furando o couro. Mas em seres humanos é comum você ter uma infestação grande. Muitas vezes é um ou duas larvas, tá, que vão infestar a pessoa. E isso não tem um problema tão grande a não ser o incômodo, coceira que tem ali para as pessoas, tá? Então aqui ó, os ovos colocados em uma mosca, né, hospedeira que vai carregar isso, tá? A larva
a pupa, né, bem grande aqui, com os espiráculos para respirar. E aqui o adulto, tá? Daí a grande questão do adulto é que as peças bucais são atrofiadas. O adulto ele não se alimenta, né? Então a gente não vê aqui nem o aparelho bucal sugador, nem picador. Aqui a mosca carregando os ovos, tá? Né? Aqui um pouco mais de detalhe, o ovo é operculado, ou seja, tem aquela tampinha para abrir. E aqui uma L1. A larva ela tem esses espinhos, esses círculos de espinhos que são bastante característicos, que é o que é? Esses espinhos eles estão no sentido contrário da pele. Então, se você puxar a larva, ela não sai, tá? Então, a dermatóbia, você não consegue tirar a larva do berne se a larva estiver viva. Tá? Como é que a gente faz, então, para retirar a larva? A gente tem que matar essa larva. Geralmente, o processo mais comum é você tampar ela. Antigamente, né, se você for falar com as avós de vocês, elas vão falar assim, coloca um pedaço de bacon, um pedaço de carne que vai atrair a mosca. Não, na verdade a mosca não vai se virar para comer o bacon. Acontece quando você bota um bacon ali em cima, você mata ela asfixiada, tá? E depois que você mata ela, é fácil de tirar, é bem mais fácil de tirar, tá? Então, enquanto ela está viva, nunca puxa ela porque ela vai arrebentar e isso vai causar uma infecção grande no local, tá? Pode-se também utilizar inseticidas no local para diminuir a população dessas moscas, tá? Matar também os alvos, né? Os hospedeiros, as moscas que carregam os ovos também ajuda a controlar o berne. E os criadores, né? Da destino correta lixo, fezes, que também ajuda a manter assim o berne ali. Aqui é um exemplo, tá? De mais grotesco assim, né? De uma criança com uma larva de berne, né? Na pálpebra do olho, tá? E aqui a larva sendo retirada do olho desta criança, tá? Falando aí de terapia larval, né? Então a gente está quase terminando aí, então aquelas miíases, eu falei das miíases, e uma das características importantes são das miíases facultativas, porque né, são moscas necrobiontófagas que comem tecido necrosado, mas elas não se alimentam do tecido vivo, elas não se alimentam do tecido vivo. Então, o que se descobriu, na verdade, é bem antigo, já da Idade Média, já tem registros de pessoas que faziam tratamento de larvoterapia, e hoje é cada vez mais comum em hospitais, está sendo cada vez mais aceito, porque é um tratamento muito eficaz. E existem casos que é muito difícil de tratar, tá? Em diabéticos, quando começa a necrosar tecido por diversos motivos, tá? É um problema sério e é difícil de ser tratado. Então, na larvoterapia, o que acontece? Você pega esse tecido que está horroroso aqui, né? Está com vários processos de necrose, bastante inflamado e tal. Aplica-se a larva nesse local. O local é fechado, então, com gás, né? Para que as moscas consigam se mexer e respirar. E as moscas vão começar a se alimentar desse tecido. Durante o processo de alimentação, elas eliminam o tecido que está morto, o que é bom. Elas eliminam bactérias que estão crescendo no tecido, o que é bom. A movimentação delas aumenta a circulação de sangue na região, aumentando o processo, facilitando o processo de cicatrização, tá? E elas também vão eliminar vários líquidos, né, e salivas e coisas assim, exudatos, que têm propriedades bactericidas e propriedades curativas, tá? Então aqui é um processo de tecido necrosado, aqui está no meio do processo e aqui já no final todo cicatrizado, né? Fica, obviamente, a marca da cicatriz, mas está tudo cicatrizado, pelo menos a pessoa não perdeu o pé, tá? O braço lá. Aqui é um exemplo, um pé, olha só, olha o estado de necrose que está isso aqui. Isso aqui muitas vezes iria requerer a amputação do pé inteiro, tá? É muito comum amputar o pé inteiro numa situação dessa aqui, porque eles veem que não vai ter salvação. Então, aqui a pessoa já perdeu alguns dedos, né, uma boa parte do pé aqui, mas ela não vai perder o pé todo. Bota-se as larvas lá, tá aqui já um processo bem avançado no tratamento, tá? Já tem quase nada de tecido necrosado, já tem bastante tecido saudável aqui. E aqui no final, após o tratamento, tá? Então, as larvas que são utilizadas para terapia larval, talvez vocês estejam escutando meu filho tá brincando aqui atrás, tá? Né? Para terapia larval, né?
o que vocês escutam aí, o que vocês escutam, né? As larvas mais utilizadas são da família Califoridae, né? A crisomia. Crisomia é muito utilizado. No Brasil, a Lucília é muito utilizada. A Lucília cuprina, né? É bastante comum. Então, e a Lucília sericata, elas são criadas em laboratório. As larvas são esterilizadas. Tem todo um processo. O hospital, o que ele faz? Ele quer isso aqui, ele pede para a empresa e vai chegar lá no hospital um envelopezinho com as larvazinhas prontinhas para serem utilizadas, só se aplicada. Então, são as mais comuns. Na família Sarcofagidae, né, nós temos também algumas espécies usadas e pode-se utilizar também larvas de mosca doméstica, tá? Mas de longe, mais utilizados são essas espécies aqui da família Califoridae. E aqui, né, rapidamente, então, a aula já está bem longa, desculpa aí, gente, né, a aula já está bem longa, tá? Mas, rapidamente, então, identificação de moscas, né? Mosca doméstica, característica, né? O aparelho bucal é sugador, aqui não aparece, mas a lateral do abdômen é amarelo. Estomoxis, aparelho bucal picador, tá? E daí aqui nas moscas que causam as miíases, né? Nós temos aqui, então, falando primeiro, né, dessa aqui, ó, 3 metálica e com 3 manchas, né, verticais aqui no tórax. É a Cochleomia minivorax de bicheira. A 3, né, as linhas são horizontais aqui, transversais. Crisomia SP, utilizada em tratamento aí de larvoterapia. Sarcofagídeo, ó, o abdômen com um jeitinho de xadrez e aqui o tórax com listras escuras e claras. E a Dermatobia hominis tem o abdômen azul metálico, só o abdômen, o tórax não, e o aparelho bucal atrofiado. Na aula prática vou falar em muito mais detalhes aí. Beleza, galera? Então, é isso aí, tá? Eu vou passar para vocês aqui, eu esqueci de colar aqui no slide, né, os links para vocês estudarem, mas no PDF vão estar os links, tá, para vocês estudarem aí, né? E é isso aí, até a próxima aula. Falou, né? Tchau para vocês.